Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Santo Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 25, no verso 14. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14, onde fala, o sermão continua, a parábola dos 10 talentos. Lemos com a ajuda de Deus. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco tu foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Eis aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que é meu com juros? Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Só até aqui, irmãos. Amém. Então, irmãos, essa parábola dos 10 talentos, bem conhecida, o Senhor trouxe ao meu coração para lembrar que sobre as nossas vidas há um governo, há uma liderança, há alguém a quem devemos nos reportar, a quem devemos obediência, submissão, temor e tremor diante da sua presença, que é o nosso Deus, santo e puro. Ao longo da nossa vida, Deus nos vai dando dons, talentos, capacidades, uns para música, outros para obra assistencial, para cuidado com os mais necessitados, os pobres. Outros, o dom do empreendedorismo, de fazer a obra de Deus crescer, empreende muito, abençoa muito. Há outros, o dom da conciliação, o dom da paz. E assim Deus vai repartindo a cada um como quer, conforme lhe apraz. E conforme a capacidade de cada um. Uns nasceram para música e outros para a pregação da palavra, como acabei de dizer, e cada um fica no seu lugar. O importante não é a quantidade do trabalho que nós fazemos para Deus, ou daquilo que Deus nos incumbiu de fazer, mas a qualidade que nós fazemos essas coisas. Vejam, os servos aqui, um granjeou 5, outro granjeou 2, outro não granjeou nada.
Mas os dois que trabalharam foram reconhecidos de maneira idêntica. Até as palavras foram as mesmas. Então, se o Senhor se preocupasse com quantidade, o que granjeou mais seria melhor tratado, então. Não. Não. Deus se preocupa com o que está nos nossos corações, com o que a gente faz com aquilo que Deus nos dá. Como a gente age diante das missões que Deus dá na nossa vida. Missão da família, missão da igreja. Sabia que o trabalho que você faz também é uma missão que Deus te deu? Que você deve levar com amor, com responsabilidade. Eu sou contador, eu sou policial, eu sou presidente, eu sou prefeito, não interessa. Sou gari. Tudo que você faz tem que ser feito com amor, com carinho, com dedicação, mostrando ao mundo também. Até nisso, Deus é glorificado na sua vida. Até no teu trabalho, Deus é glorificado. Os irmãos creem nisso? E essa manhã o Senhor trouxe em lembrança a nós isso, que não é a festa do oba-oba, mas que haverá um momento que nós vamos ter que dar conta das nossas atitudes diante de Deus. Nós vamos ter que dar conta daquilo que nós fizemos com as bênçãos de Deus na nossa vida. Uns reclamam que não tem nada financeiramente, mas não conta pra gente que esbanjou, que jogou dinheiro para cima, que foi imprudente, só conta que não tem nada. E o terceiro homem aqui, que recebeu 1 talento, além de não fazer nada, devolveu a culpa para o Senhor, porque o Senhor é muito bravo. Sei que tu és um homem que, sério, vamos ler aqui? O que ele falou para a gente? Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, e de medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu, toma de volta. A culpa é minha, então, o Senhor disse. Não foi sua que não fez nada. A culpa é minha. Eu te dei o talento, te dei a oportunidade, você não fez nada e a culpa é minha, porque eu sou duro. Entende, irmão? Está aqui. Outro exemplo de que enquanto nós não chamarmos a responsabilidade para nós, falar, é comigo, Senhor, sou eu que vou me envolver nesse processo, nós nunca vamos parar de patinar no barro, no lodo. Um passo para frente e 2 para trás, um passo para frente e 2 para trás. A culpa é do tempo, a culpa é do presidente, se chove porque está chovendo. O que a palavra fala? Quem olha o vento nunca semeará, e quem olha o tempo nunca cegará. Se você ficar, será que vai ventar para eu lançar minha semente, o vento lançar fora? Será que vai chover para eu começar a colher? Não tem essa. Começa. E Deus é aquele que te fará ter sucesso nas coisas que você fizer. Não tenha medo de perder, porque se não fizer, você já é um perdedor, não já é garantido. Irmão, eu abri uma empresa, mas a empresa não foi bem, tive que começar tudo de novo. Parabéns, é assim mesmo. Mas Deus, não, calma que Deus não é contador, Deus não é advogado, Deus é Deus. O que é para você fazer, você faz. O que é para Deus fazer, Deus faz. Deus mandou um cliente na minha loja. Você fez um panfleto? Você criou uma rede social? Você avisou no boca a boca? Você fez uma propaganda no rádio? Não fez. Mas a culpa é de Deus. Deus tinha que mandar o cliente na sua loja. Não tenha medo, irmãos. Não tenhamos medo, irmãos, de empreender. Não tenhamos medo de até arriscar. Porque nós nunca vamos sair da mesmice. Nós nunca vamos sair do arroz com feijão, da mesma coisa. Na nossa vida, nos nossos negócios, na igreja. O que o Senhor nos aconselha pela palavra? Mergulhar em águas mais profundas. Buscar mais conhecimento. Buscar mais instrução da palavra. Buscar mais luz da palavra para a nossa vida. Buscar um estudo melhor para a nossa vida material. Um curso profissionalizante.
e deixar a nossa mesmice de lado, sair dos primeiros rudimentos. Porque enquanto nós atribuímos a Deus a responsabilidade que é nossa, vai ficar difícil. Vai ficar difícil para o irmão, vai ficar difícil para a irmã. Puxa vida, Deus não foi comigo, não passei na prova. Mas você estudou? Não estudei. Ah, então Deus tinha que te revelar as questões, então. O princípio de justiça de Deus não funciona. O faça por ti que te ajudarei, a gente larga a mão, rasga e joga fora da Bíblia. Pois o Senhor manda a sua palavra para lembrar a nós que um dos nossos objetivos aqui na Terra é crescer. Crescer em espírito, crescer em conhecimento, crescer em caridade, em amor, crescer em suportar o próximo, crescer em ser mais amável, crescer em ser mais perdoador, um monte de coisa, crescer na vida material. Não sei de onde alguns irmãos tirou que Deus quer o povo miserável, quer o povo catando latinha, quer o povo, catando latinha que eu digo assim, de estar na prova, que é o povo passando aflição. Deus te quer provado, morando numa casa que pinga fora e chove dentro, desdentado, feio, feia, maltrapilho. Certeza que é Deus que quer isso? Ou você que caiu no seu comodismo e fala, eu vou ficando por aqui, deixa como está para ver como é que fica. Fala a verdade. Então hoje o Senhor vem dar um chacoalhão em todos nós, falou, meu irmão, se mexe, filho. Não dá para ficar do jeito que está, não. Do jeito que está, você não vai chegar em lugar nenhum. Do jeito que está, você não vai alcançar nada. Ah, Deus, mas eu sou assim. Quer, não quer? Então pronto, eu também sou assim. Se não fizer por ti, não tenho, te ajudarei. Você vai medir força com Deus? A palavra diz, quem contendeu com Deus e teve paz? Você quer a bênção? Eu também quero. E o que acordou 6 horas da manhã também quer. O que não almoçou hoje para adiantar o trabalho, ou amanhã, ou não vai almoçar hoje, ou que... também quer. E aí, para quem que Deus vai dar? Vamos ver. Tanto que ele disse, já que você não fez nada, devolve aqui mesmo, você é um mau servo, negligente. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem vai ser tirado. Já, até o que tinha, perdeu. Por comodismo, por incredulidade, por murmuração. Pensa num povo murmurador é crente. Verdade, irmãos. Perdoa, mas é a verdade. Começar de mim. Reclama do tempo, reclama do governo, reclama dos amigos, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama do casamento. Nunca está contente com nada. Já percebeu que nós, mais do que o povo no mundo, que não conhece a Deus, nós estamos numa insatisfação constante? Meu pai que brinca muito, diz, ai, que vontade de trabalhar, mas não chove. Pedreiro, né? É óbvio, quando chove o pedreiro não trabalha. Sabe, irmão? O tempo é de nós alcançarmos um despertamento, sair desse nosso sono em tudo na nossa vida. E parar de responsabilizar a Deus das coisas que são responsabilidades nossas. É um problema meu, Senhor. Eu tenho que resolver isso aí. Deus, faz essa mulher me aceitar, Senhor. Faz essa mulher parar de brigar comigo. Mas você não conta para Deus que você maltrata ela, que você é grosseiro com ela, que você é unha de fome, mão fechada para dar dinheiro para casa, trata teus filhos a ponta de pé, mas Deus tem que fazer o que mais com essa mulher? Ela tem que virar um tapete para você pisar nela? Ou nesse homem? Ou nos teus filhos? Ah, não vou mais nessa igreja não, ninguém está nem aí para mim. Não é a tua carranca não que afasta o povo não, né? Não é a tua língua grande de falar mal dos outros que afasta o povo não, é o povo que não presta. Irmão, irmã, ouça essa palavra, para que você não se ache sozinho na sua vida, para que você não se ache sozinho no final de todas as coisas. Ao longo do tempo, nós vamos afastando as pessoas de nós, irmãos. E quando a gente cai nesse círculo vicioso de mau humor, de insatisfação, de inconformidade, a gente nem percebe que a gente se torna amargo. Ninguém gosta do amargo. Ou você gosta de chá de carqueja, de fel, de absinto? Gosta do docinho, mel, licor de favo.
alguma coisa agradável. E por que os outros têm que querer? O tempo é de crescimento, o tempo é de evolução, abertura de mente, libertação, liberte-se de você mesmo, pelo amor de Deus, para de falar da vida dos outros. Irmão, vou pregar o que Deus está me revelando, eu vou fazer o quê? É noite, dia de Santa Ceia, Deus sabe, pelo amor de Deus, irmã, que língua infeliz é essa? Tudo você acha defeito, tudo você põe gosto ruim, tudo você dá um jeitinho de... Pelo amor de Deus, você não está vendo que você está adoecendo, está adoecendo as pessoas à tua volta? Irmão, ora por mim, meus filhos não vêm me visitar. Não vem, não aguenta, da hora que chega, da hora que vai embora, uma reclamação, não vem, não adianta, irmão, não adianta, irmão. Eles não vão mesmo, ninguém aguenta você. Receba o conselho da palavra de Deus. Receba o conselho do Senhor, seja amável, granjeie os talentos. Coisa bonita se chegar numa casa ver o irmão, a irmã de cabelo branquinho ali já, se quiser pintar também pinte, mas com alguma idade. Eu não vejo meus cabelos embranquecer, mas acho que vai cair antes de embranquecer, isso que está me dando desespero. Mas eu queria ter meus cabelos branquinhos, que nem meu sogro, o pai da minha esposa, o vovô, o irmão Jair, tem o cabelo branquinho, eu acho bonito demais. A palavra fala que já floresceu a amendoeira, está cheio de florzinha branca. Você chega numa casa, está lá o irmão, a irmã, os filhos, as noras, os genros, os netos. Meu avô alcançou tataraneto, minha avó também. Alcançou tataraneto. Olha que coisa maravilhosa, que coisa boa, que coisa agradável. Na hora que você mais precisar das pessoas, você vai ter granjeado os talentos ao longo da sua vida e você terá um jardim florido em volta da sua... não tem perigo, eu vou lá, passo a noite com o papai, levo a mamãe para fazer compra, ela já está veinha, já pergunta 30 vezes a mesma coisa. Não, é meu pai, minha mãe. Bonito, eu acho a relação da minha esposa com os pais. Nós estamos caminhando para os 40 anos, nós dois, eu nunca vi. Mas tenho absoluta certeza que se meu sogro ou minha sogra falar para ela, Dani, cala a boca, é uma vez só. Nunca precisou. Nunca vi eles fazerem isso com ela. Mas eu respeito meu pai, minha mãe, ela fala, os olhos brilham. Eu também tenho esse carinho com meus pais, mas ela tem mais. Muito mais. Estou aprendendo com ela a me aproximar mais dos meus pais. E depois, irmão, passou a vida, não fizemos nada, sabe? Fica uma coisa insignificante. As pessoas se suicidam, as pessoas entram em depressão, ficam num quarto escuro, porque ao longo da vida elas foram juntando tranqueira nas costas, juntando tranqueira e foi arcando. Aí chegou uma hora que parou, não aguentou mais, porque é muito peso, muita carga negativa, muito sentimento ruim, muitas palavras ruins, sabe? Fome, palavras que você deve evitar, fome, miséria, desgraça, maldito, amaldiçoado, tem gente que faz amaldiçoado, lazarento, coisas ruins. Não quer dizer que não pode falar besteira no mato, senão Saci Pererê vem, não pode assobiar, porque senão a caipora... Não é nada disso, não estou falando de folclore, estou falando de coisas verdadeiras. Há forças sobrenaturais que estão a todo tempo em nossa volta, querendo uma oportunidade para nos fazer mal. Vocês não perceberam isso? O diabo não abre porta, mas deixa uma frestinha para você ver se ele passa ou não passa. É igual o gato, num buraquinho que tiver ele passa. Ele desconjunta inteirinho, passa, depois se monta de novo e sai andando. Já percebeu o gato? Se você deixar um negócio desse tamanho assim, ele passa. Ele desloca tudo e depois põe no lugar. Pode jogar da altura que for, que ele cai sempre de pé. Assim é o diabo, está sempre na espreita. E se a gente dá oportunidade, abre portas, depois dá um trabalho para tirar. Às vezes a gente pede libertação, e não é que a libertação não vem, é que exatamente no momento que nós recebemos a libertação, nós caímos nela na prisão de novo. Tem uma história muito engraçada, que diz que um pastor me contou, que diz que no culto, toda vez chegava uma mulher com um menino, mais ou menos uns 10 anos, tudo estremecido,
dando streamlink, diz que tomar de espírito, e falando grosso e babando, e o pastor, em nome de Jesus, demônio, sai desse menino. É engraçada a história, mas conta para nós uma grande verdade. Quando era dali uns dias, no outro culto, estava lá um menino de novo. Falei, meu pai eterno, esse menino está carregado. Em nome de Jesus, sai desse menino, demônio. Foi assim umas 8, 10 vezes. Quando foi lá para a 15ª vez, veio um menino de novo e falou, Senhor, tem misericórdia. Acabou o culto aí, pastor, menino, como é que está de novo? Ele tacou a mão na cabeça do menino e falou, menino, sai desse demônio, deixa esse demônio em paz. Aí resolveu. Era o menino que catava o demônio. Então, irmão, perdoe, é uma brincadeira, mas tem todo sentido. É uma grande verdade de quando nós amontoamos brasa em cima da nossa cabeça, mas a culpa é de Deus, a culpa é da igreja, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu esposo, a culpa é dos meus filhos, a culpa é do meu pai, nunca é minha. Quando você vai assumir a direção da sua vida? Pronto, a pergunta da palavra hoje é essa. Quando que você vai tomar a direção da sua vida? Vamos marcar um dia e uma hora para começar. O Samuel sempre fala aqui para a gente, quando marca um dia, pronto, as coisas acontecem. Metade, inteiro, mas tem que acontecer. Pronto. Quando você vai assumir a direção da sua vida? Agora? Agora? Glória a Deus. Palma para você. Palma para mim. Então vamos fazer um pacto hoje com o nosso Deus? A partir de hoje, você está na direção da tua vida. Por Cristo, você está no controle. Fala assim, põe aí nos comentários. Por Jesus Cristo, eu estou no controle da minha vida. Por Jesus Cristo. Erros, acertos, sucessos, insucessos, vitórias, perdas, algumas derrotas, é inevitável, alegrias, choros, mas é tudo responsabilidade sua. Porque a partir desse momento, você vai ter uma vida cristã, uma qualidade de vida cristã. A partir desse momento, você vai mostrar o que você veio. E o que o Evangelho promoveu em você. Porque ser crente desse jeito, não sei. Eu também não quero, também estou aprendendo, viu, irmão? A palavra vem primeiro de tudo para mim. E eu sei no que eu erro. Às vezes você espera muitas pessoas, e as pessoas não têm tudo isso para te oferecer. Tem que ter paciência. Assim como elas esperam às vezes muito de você e toleram quando você não tem muito. Eu esperava mais de você. Não foi uma dessas palavras que Deus mandou aí esses dias? Deus espera de nós coisas maiores e melhores. Um comportamento melhor, uma firmeza melhor, uma fé melhor, um amor melhor. Dá para melhorar, nós estamos crescendo, evoluindo em todo o tempo. Essa manhã Deus traz essa santa palavra aos nossos corações para nos encher de coisas do céu, irmãos. E também de bênçãos materiais. Mas que se eu pegar uma nota de R$100 e dar para a Helena, minha filha, a primeira coisa que ela vai fazer é tacar na boca e ainda vai ficar doente, porque o dinheiro é sujo. Ou ela vai rasgar, o que é R$100 para ela? Agora, dá R$100 na nossa mão, oh Deus, dá para comprar costela, batata, cebola, alho, dá para comprar até uma Coca-Cola da Retornável, que é mais barato. E fazer uma janta. R$100, vou pôr gasolina no carro. Pagar uma conta de luz. Nós arrumamos destino rapidinho. Então, não adianta a gente pedir grandes coisas para Deus sem capacidade de gerir. O que ele falou aqui, ó? E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um, segundo a sua capacidade. Um ele achou que era capaz de gerir mais, deu mais. Um outro mediano e um outro pouquinho. Então nós precisamos pedir para Deus nos capacitar. Me capacita, Senhor, para receber a tua bênção, para receber a tua graça, para receber a unção do teu Espírito Santo, alamanaia, para receber, Senhor, os teus dons celestiais, me capacita para que eu valorize isso que tu me deste, que tu me darás. Tem que ter um preparo. A gente faz a casa em cima da terra mole? Não, faz alicerce, aplana, enche as colunas. Não é assim do dia para a noite. Não é miojo. Leva um tempo. Vamos hoje tomar a direção da nossa vida e começar a nos prepararmos para esse de Deus, para esses talentos que Deus quer derramar. Eu quero atender a igreja. Quero ser pastor lá, ser ancião igual irmão aí. Não quer dizer que eu seja melhor que você, pelo amor de Deus. Mas não faz uma visita, não faz uma oração, não ora na casa, não vem no culto,
é birrento, é ruim de trato, mas quer. Quer. O que a gente faz? Eu não sei os irmãos aí, os outros anciãos, outros irmãos que atendem a obra fazem, mas eu antes de subir aqui peço, Senhor, me esvazia de tudo. Bom, a minha esposa e Deus no céu é testemunha. Se eu tiver discutido com a Dani, que é raro, porque sempre eu discuti com ela nunca discute comigo. Graças a Deus, minha esposa é uma bênção. Mas se eu tiver arrumado alguma arenga com a Dani e não me consertar com ela, eu não consigo subir para atender o culto. Ela sabe disso aí. Se eu ficar angustiado, nosso Deus, meu bem, me perdoa, fiz errado, mesmo que esteja certo, de vez em quando estou certo, acontece. A maioria das vezes é ela que está. Então a gente precisa, irmão, para dar alguma coisa, primeiro você precisa ter para dar. Alguém dá o que não tem? A pessoa dá o que tem. Então vamos assumir a direção da nossa vida hoje, para que esses talentos venham. Ó, o Senhor te promete, eu quero te abençoar material e espiritualmente. Já está aqui no meu cronograma, já tem decreto a teu respeito. A partir de agora depende de você. Quanto mais depressa a tua evolução, mais rápido a bênção vai bater na tua porta. Então não me cobre, diz o Senhor. Não me cobre. A minha parte eu estou fazendo. Vamos fazer a nossa, irmãos? Vamos fazer a nossa, irmãs? Vamos nos preparar, vamos nos consagrar, aproveitar esse jejum, fazer uma limpeza espiritual, daqui a pouquinho está na hora do almoço. Senhor, glória a Deus, me dediquei em oração essas horinhas, 12 horinhas de jejum, mais da metade eu passei dormindo, mas tá bom, já é alguma coisa. À noite eu vou participar da Santa Ceia, Deus, esse mês vai ser diferente. Irmão, estou falando isso aqui não, estou falando que essa sua oferta tem que ser maior, que você tem que dar um dízimo maior. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se é isso, você ainda não entendeu. Não é assim. O reino do céu não se compra com dinheiro. As ofertas todo mundo já sabe por que é para fazer, para sustentar a igreja, para ajudar o pobre. Já sabe. Isso aí já sabe, já estamos cansados de ouvir. Não é um negócio, é um pacto. É um pacto entre você e o teu Deus. Um pacto de caráter, de brio, de hombridade, de homem, de mulher de Deus, de dizer, Senhor, eu me comprometo com o teu reino, pode pôr peso aqui, Deus, pode pôr peso aqui, eu me comprometo a te servir, eu me comprometo a guiar a minha casa por bons caminhos, eu me comprometo a dar um bom testemunho no meu trabalho, eu me comprometo a gerir com prudência cada centavinho do dinheiro que tu me deste através do meu trabalho. Mas Deus não me deu dinheiro não, irmão, eu trabalhei muito para ganhar o que eu ganhei, e a saúde veio da onde? Você comprou saúde também? Fala onde que vende a cura do coronavírus aí, que nós passa um cartãozão lá de crédito e compra, e deve até o resto da vida, mas compra. Ô irmão, nós somos dependentes de Deus, gerir com amor, com prudência, com cuidado. Se você não é fiel no pouco, não vai ser muito menos no muito, e não vai receber nada. Sede fiel no pouco e no muito Deus te colocará. É tempo de tirar as cascas, irmão. Tempo de tirar os pulgão. Tempo de tirar as ervas daninhas da nossa planta, da nossa árvore. Porque o Senhor espera frutos da sua igreja. Mas é muito mais fácil assistir uma pregação que profetiza para você bênção, carro, família, uma vida boa, andar de avião, tomar banho numa banheira com nota de $100, a todo mundo dá glória a Deus, fala em língua, sapateia, deixa de ser bobo, você está enganando a você mesmo. Deus não põe água limpa em vaso sujo, não adianta. Não adianta. É engano, é mentira, é falácia do diabo. A palavra diz que se possível fosse, ele faria descer fogo do céu para enganar até os escolhidos. Você não acha que tem alguma coisa errada, não? Você vive de qualquer jeito e a palavra, Deus vai te abençoar, Deus vai virar teu cativeiro, põe milão aqui no bolso do pastor, Deus vai virar teu cativeiro, põe quinhentão aqui no bolso do pastor, Deus vai virar teu, você vai, é pouco, tudo que te enganar é pouco. Você tem a palavra para te dar instrução, pior cego é aquele que não quer ver. Aleluia, eu quero ser liberto. Queira você também ser liberto, viver essa liberdade cristã, parar de se aprisionar nos costumes e ser prisioneiro de Cristo, como Paulo dizia, eu, vosso irmão em Cristo, embaixador em cadeias, que o Senhor me fez seu prisioneiro,
Glória ao nome do Senhor. Ele tinha orgulho de falar isso nas cartas as quais escrevia. Tem orgulho você também de bater no peito, dizer eu sou um servo de Deus, pequeno. A gente sempre quando pergunta ao irmão Samuel, como é que está, irmão Samuel? Irmão, eu sou fraco, mas estou escorado no forte, que é o Senhor. Estou bem, Deus está me guiando, Deus está me ajudando. Deus te ajude, Deus te traga luz na tua mente, no teu coração. Pode usar saião no pé, pode cabelinho cortadinho de Fernandinho de lado, todo bonitinho, mas se não tiver pureza de coração, não quer dizer absolutamente nada, nada. Você é só uma casca, você é só um personagem. Só que o Senhor te conhece a mim por trás das máscaras, quando a cortina fecha. Deus me conhece quando eu saio daqui, e vocês não me veem mais agora, como agora, vocês não estão me vendo. Deus me conhece nesse momento, por trás das câmeras, atrás aí da imagem. Deus conhece a mim, conhece como eu sou com a Dani, conhece como eu sou com meus filhos, conhece como eu sou com a Irmandade. É isso que Deus quer ver de nós, por trás das câmeras, por trás das cortinas, por trás das máscaras. E é aí que nós seremos aprovados por Deus. Quando nós dissermos, Senhor, eu não preciso mais disso, não preciso mais disso, não preciso mais disso. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso da Tua luz na minha vida. E Deus diz a todos nós, receba a libertação em nome de Jesus. A palavra não briga com você, a palavra briga por você, para te resgatar da prisão que você mesmo e eu mesmo entramos. Chamada intransigência. Se nós dermos ouvido à palavra de Deus, se nós abrirmos o nosso coração para o Senhor, nós seremos um povo forte, nós seremos um povo crente, nós seremos um povo amigo, amável de relacionamento, um povo bom de lidar. Por onde passarmos, deixaremos a instrução que a palavra nos deu, o bom cheiro de Cristo. Passou um crente aqui, hein? Sabe? Um servo de Deus, uma serva de Deus. Então não se entristeça não. Receba essa palavra como uma grande libertação na tua vida. O Senhor vai libertar a sua igreja do espírito de mimimi. Mimimi. Ai, tadinho de mim. Ai, é culpa do pastor. É culpa sua, rapaz. Toma posição. A gente brinca lá em Minas, fala, toma tipo, cara. Mostra quem você é, dê as caras. Sai de trás do palco, vem para frente, toma uma posição, ama a Deus, se corrige, erra, mas erra fazendo alguma coisa. Mas eu não fiquei com medo, porque o Senhor é muito duro, fiquei com medo de perder. Tenho certeza que se ele dissesse ao Senhor, perdi, mas eu tentei todo jeito, tá bom, filho, perdeu, mas pelo menos tentou. Agora, por não fazer, ai Deus, que vontade de ficar rico, mas trabalhar que é bom nada. Ai Deus, que vontade de receber o dom de língua, de profetizar. Não faz uma oração, não faz um jejum, não dá uma coleta, não vai no culto, não perdoa ninguém, fala mal da vida, mas quer dom. Aí a irmãzinha que vem aqui na igreja, que ora, que profetiza, que sapateia. Que é isso? Pra que isso? Parece que é boba. Linguarudo. Você não ora metade do que ela ora, não tem um calo no joelho. Mas na língua... Crente faz calo no joelho. Não é na língua não, irmão. Está aqui a palavra, irmão. Tá bom, muito bem, tá bom, amém. Assiste outra live, deve ter sertanejo tocando aí no YouTube de montão. Vai lá. Mas a palavra da vida eterna é essa aqui. Quer, bem. Não é self-service aqui não, irmãos. É prato feito. Senta, come o que tem e dá glória a Deus. Começar de mim. Ninguém se furta da palavra. Vamos tomar a direção da nossa vida? Então põe aí nos comentários, cada um umas 10 vezes, por Jesus Cristo, eu estou na direção da minha vida. Deus seja louvado. Amém. Vai dar o que falar essa pregação, não quero nem ver. Eu acho é pouco. Quem serve a Deus não teme o diabo. Vamos juntos agradecer a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eterno e soberano Deus, Pai de toda graça, nós voltamos aos Teus pés agora em oração, para Te agradecer, Senhor, por esse santo culto, pela Tua presença, por tudo que o Senhor nos tem feito.
Ó Deus, te damos graça pela tua santa palavra que foi enviada do céu, falando aos nossos corações, trouxe a nós luz, compreensão, e por ela nós dizemos, em nome de Jesus Cristo, por Jesus Cristo, eu estou no controle da minha vida. Alamanaya. Nos ajuda, Senhor, a atuar mais diante da tua presença, a estar firmes no propósito da salvação da vida eterna. Dá-nos mais um hino, prepara daqui a pouco a live ao meio-dia de encerramento do jejum, e às 20 horas a Santa Ceia do Senhor, com o nosso coração transbordando diante de Ti. É o que pedimos, em nome do Senhor Jesus, que vive para toda a eternidade. Amém. Deus seja louvado. Amém, Jesus.